Olá, meu nome é Alex e eu trabalho no audiovisual há mais de 20 anos. Esse aqui é o módulo 2, que fala sobre edição de vídeo. No módulo 1, nós falamos sobre áudio, captação, masterização, mixagem, edição. E aqui a gente vai falar mais sobre edição de vídeo especificamente. Não vamos falar sobre captação, porque captação seria mais abrangente ainda e não daria tempo da gente aprofundar no tema. Mesmo aqui a gente vai falar de uma forma um pouco superficial, de maneira a te apresentar um pouco do que é a edição de vídeo. Na verdade, eu queria dizer o seguinte, a edição ela pode ser feita de uma forma artística ou simplesmente técnica, né? De qualquer maneira, ela tem relação, a edição tem total relação com o que você quer apresentar, né? Com o produto o produto final que você quer ter da sua história, do seu vídeo ou do vídeo de outra pessoa, né? De acordo com o conceito daquela pessoa, né? No caso de um filme, por exemplo, o diretor, ou o cineasta, o autor é que tem uma visão do filme e ele divide com o editor, no caso, como é que ele quer que seja feito aquele filme. O filme ele pode ser todo filmado de uma maneira, mas ele pode ser editado de várias maneiras, né? Então, se você tem as mesmas imagens colocadas de formas diferentes, traduzem uma história diferente. Então a edição pode ser muito artística nesse sentido que eu estou dizendo. A criatividade do editor, se ele tiver liberdade para isso, pode mudar radicalmente uma história ou um vídeo em si, né? Um videoclipe, por exemplo, ele tem relação 100% artística, né? Quando você compõe um videoclipe, você está apenas. É uma música, né? Que ela se repete, que tem partes que se repetem e tal. Mas as imagens que você vai colocar normalmente não se repetem. Elas são uma contação de história que acontece baseada num roteiro que foi estabelecido anteriormente. E depois você vai montar aquele roteiro em função das imagens que você tem, né? Que não necessariamente sejam exatamente aquelas que você previu fazer, né? Porque às vezes você a previsão de fazer certas coisas que chega na hora você não consegue realizar. Então aí você na edição você tem que compensar essa ausência toda com criatividade e com efeitos e com qualquer outras coisas que você possa vir a usar, né? A edição, na verdade, ela é basicamente um colar, recortar e colar, né? Você pega um arquivo grande que tem sujeira, né? No sentido de ele tem erro, ele tem silêncio onde não tem que ter, ele tem antes do que está valendo, o trecho que está valendo, na verdade, daquele take enorme de vídeo que você fez, normalmente é um trecho pequeno, né? Porque entre o ação e o corta, tem um monte de coisa que acontece, né, no vídeo, né? A ação, antes de dar a ação, o vídeo já está rolando, já estão acontecendo as coisas, já rolou uma claquete para sincronizar com o áudio, já aconteceram várias coisas ali. E depois do corte ainda tem um pouquinho do vídeo e assim, e aí ele é cortado. Então, na hora de editar, e como também tem vários planos que você vai fazer, né? Você faz numa cena, por exemplo, uma cena de duas pessoas conversando, né? Pode ser um plano único, se esse plano for feito numa única tomada, duas pessoas conversando. Mas essa cena pode ser feita com vários planos, então você pode ter duas pessoas conversando num plano aberto, essas duas pessoas conversando em close, né, o close de um, depois o close do outro, conversando. Aí você na edição, você vai optar como você vai montar isso, né? Ou você ou o diretor vai te dizer como é que ele quer que seja montado aquilo. Se começa pelo plano aberto, depois vai para o plano close de um, plano close do outro, alterna com o aberto. Então você tem três planos diferentes. Você ainda pode ter um plano americano, que é um plano mediano, que começa da cintura para cima. Então você pode ir fazendo sequências de zoom, por exemplo, durante a sua cena para dar mais dramaturgia ou não, para dar mais tensão ou não, né? Porque quanto mais fechado você está no plano, mais misterioso e denso ele fica.
e mais importante. Se você quer falar uma coisa importante, você não vai falar naquele plano aberto, né? Você tem um plano aberto, uma mensagem muito importante do filme, certamente, na maior parte dos casos, não será dita num plano aberto, será dita num plano fechadinho, intenso, onde você enxerga o que a pessoa está falando, com todos os detalhes e tal. E isso tudo vale para qualquer coisa que você está fazendo na questão da edição, né? Mesmo se for para música, dependendo do que você quer passar, se tem uma sensualidade, qualquer coisa, você vai mostrar algum detalhe ou não. Pode ser um detalhe. Inclusive, nessa questão dos planos, existem também os planos detalhe, né? Então, se estão os dois conversando, eles falam, você tem uma caneta aí você tem um plano que é só o cara pegando a caneta naquele momento. Foi filmado depois, aí você vai inserir aquele plano da caneta naquela cena para dar o detalhe da caneta. Então, isso foi gravado, está lá separado, lá nos seus arquivos, nas suas coisas, né? Um detalhe muito importante na edição é a questão da organização do material, né? Então eu diria que é quase que tem curso para isso, né? Curso só de organização de material, né? Então você tem que há de haver uma forma que você não se perca na hora de, imagina, você está fazendo um filme de 2 horas de filme. Quanto material não tem para gerar 2 horas de filme? Tem pelo menos umas 6 vezes a mais do que essas 2 horas, né? Então, se você está mal organizado no arquivamento desse material, você vai ficar muito perdido na hora de buscá-lo, né? Então, é importante que você tenha uma disciplina e uma organização muito bem feita por dias e por datas e por hora, tudo certinho, para que você saiba que naquele dia tinha lá aquela cena tal, porque tudo é escrito. Não, ninguém faz nada joga dentro de um HD e entrega para o editor. Vem toda uma sequência codificada ali das informações todas das cenas. Essa cena aqui foi que o cara gravou uma cena, por exemplo, que deu muito erro. Então ele gravou aquela cena 15 vezes. Mas qual que valeu? Aí o diretor, o assistente de direção na hora, ele já marcou. O que valeu foi a cena... foi a 14ª, porque a 15ª eles erraram também, o diretor não gostou. Então a 14ª, então já tem anotado lá que é a 14ª cena, tem anotado qual é o áudio que corresponde à cena da 14ª, então você, inclusive na edição, o que você vai fazer? Vai botar o vídeo, esse vídeo que foi selecionado para aquela cena, vai botar o áudio que foi selecionado para aquela cena, você vai sincronizar o vídeo com o áudio, que é um papel do editor. O editor é que sincroniza o vídeo e o áudio. Existem programas que fazem isso, mas no geral isso é feito na mão mesmo, né? Dependendo da situação. Até porque é um material muito grande, então não dá para fazer muito no automático, não, que costuma dar problema. E aí você, depois de feito essa seleção, claro que dentro dessa cena, desse 14º take, ainda tem outros planos dessa cena que você pode querer inserir também, né? Então é um negócio, essa workflow que a gente chama, que é o material a ser organizado, isso é muito importante que você tenha isso bem esquematizado aí na sua vida, porque um bom editor, antes de mais nada, ele tem que ser um cara muito organizado com o material que está ali, inclusive para ganhar agilidade, né? Porque se você não sabe, está perdendo tempo. E a edição é por hora, então quando você trabalha por hora, né? Quanto mais eficiente você for, melhor. Senão você vai ficar rodando horas e horas só para buscar um arquivo, e isso aí é uma perda de tempo total e te desqualifica totalmente no mercado. Bom, mas isso nós estamos falando do mercado profissional, né? Se a gente falar do amador e do sem comprometimento, como a ideia também desse bate-papo aqui, é você usar a edição a seu favor aí das suas produções pessoais, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Os pontos, então, voltando aqui para a edição, né? Efetivamente falando, na prática, quando você tem... antigamente a edição era feita
analogicamente, né, em vídeo, né? Então você corria um vídeo, corria o outro, e você em tempo real, né? Você tinha que ver, ficar vendo a coisa acontecer, né, em tempo real. Hoje não, hoje você escolhe um trecho, você pode pular para o final, início direto, instantaneamente, né, no computador. Você pula para o final, já você ganha muito mais tempo, a dinâmica é muito mais rápida, né? E inclusive facilita aí barbaramente o processo, né? Bom, essa questão da edição, além dela ter o recorte, existem outras coisas interessantes que por exemplo, o legendas e títulos que você pode acrescentar ao seu vídeo, né? E que fazem parte, o tempo todo a gente vê que aparecem informações assim, né? Passam, né, 10 anos depois, ou isso, ou aquilo, ou uma abertura em algum lugar, não sei aonde, tem sempre um título, uma legenda, sobretudo nos créditos, no final, né? Que ali sim é título que não acaba mais, né? Então isso faz parte do programa de edição, essa coisa de disponibilizar a possibilidade de colocar títulos e legendas, né? Outra coisa é assim, o tipo de corte que você vai fazer numa colagem, né, de uma cena para outra. No geral, no cinema, os cortes são sempre duros, né? Então você cola, colou um vídeo no outro, terminou a cena, já corta direto para outra. Mas existem umas coisas que são chamadas de transições, né? As transições são formas de você fazer um corte, né? Então existem uns presets de transição, um monte de presets diferentes, né? O mais comum deles é o crossfade, que é quando você faz uma fusão de imagem. Então você está vendo uma imagem, ela vai apagando e a outra entra fazendo uma mixagem, né, de vídeo, né, de uma imagem com a outra. Esse é o crossfade, que também é um recurso muito usado, mas ele dá uma lentidão, é uma coisa que ela dá uma lentidão e uma poesia, inclusive. Quando você está falando de clipe, uma música lenta, se você fizer um crossfade, ele fica mais bonito, às vezes, do que um corte duro, porque o corte duro dá dinamismo, né, dá uma coisa mais da velocidade, né. E fora os efeitos, que tem umas transições que voa para um lado, voa para o outro, mas vem né? Você está num vídeo, de repente você sai e entra o outro. Então tem um monte de transições que são meio papagaiada mesmo, né? Mas que dão... no geral, o editor profissional usa muito pouco isso, mas os amadores se divertem com essas transições e tem uma infinidade delas por aí que você pode, inclusive, baixar à vontade na internet ou utilizar as que tem no próprio programa de edição, que já são bastante opções também, né? Além das transições, nós vamos falar dos codecs. Os codecs, o que é um codec? Na verdade, os arquivos de vídeo, todos são comprimidos, né? Porque senão eles ficariam gigantes, senão não daria para você manipulá-los. Então eles têm compressão. A compressão de arquivo de vídeo, ela funciona da seguinte maneira. O computador, ele pega assim, se você tem uma cena, né, onde está tudo parado na cena, você tem uma câmera parada, está tudo parado, e tem só um movimento, o computador vai calcular, vai repetir tudo que está parado, porque ele não precisa calcular nada ali, porque já está parado, não está se mexendo, e só vai fazer conta aqui. Então, a compressão utilizada no arquivo, onde está mexendo só um pouquinho, um pedacinho pequenininho da imagem, ela faz com que esse arquivo fique bem pequenininho, porque ele tem pouco processamento para calcular só isso. Agora, se a imagem toda está se mexendo, está acontecendo ação, o arquivo fica maior, porque aí existe um processamento e um cálculo maior em cima disso. É assim que funciona o processo de compressão de vídeo. Então, como todos os vídeos são comprimidos, existem vídeos que não são comprimidos, mas sempre são também um pouco, né? Que tem os vídeos que dizem que é sem compressão total. Eles são os arquivos RAW, que chama. O arquivo RAW é um arquivo gigante, muito pesado, muito grande,
que te permite que, como ele não tem compressão, assim como quem viu o módulo de áudio, a gente estava falando sobre compressão também, e a não compressão te permite mais acesso à informação, né? Porque quando você comprime, você perde informação. Então, quando você perde informação, você quer resgatar alguma coisa, você não consegue. Quando você tem um arquivo não comprimido, você tem muito mais informação e você consegue manipular aquele arquivo de forma melhor. Se você quiser fazer uma correção de cor, ou alterar alguma coisa, ou fazer até um chroma key, por exemplo, como eu estou aqui num chroma key nesse momento, e quanto mais descomprimido ou não comprimido é o arquivo, melhor é o chroma key, inclusive. É mais fácil de fazer um chroma porque você tem mais informação, você consegue selecionar melhor o verde que está aqui atrás, né? Você consegue selecionar melhor os recortes todos, porque você tem mais informação, mais pontos, mais bits, e isso tudo faz diferença na hora de você fazer um recorte melhor no chroma key, por exemplo, né? O chroma key, inclusive, é um outro item que a gente pode falar também na questão da edição também, que é uma ferramenta super interessante, né? Que dá uma vida a um ambiente que não tem vida, né? Que você está só um fundinho verde ali atrás e você olha e pronto, você está no meio de uma cidade em movimento, ou de repente você está no meio de uma paisagem bonita, no campo, ou você está num clima árido, né? Ou você está até em Marte, né? Olha que interessante. Você está em Marte, só se fala de Marte hoje em dia, Marte, Marte, Marte. Estou aqui em Marte, ó. Graças ao chroma key eu estou aqui em Marte olhando. Tudo muito bonito, né? Posso ir para a Lua também, agora estou na Lua. Olha aí que beleza. Como é bonito. Sem capacete, né? Sem capacete na Lua. Então o chroma key é um recurso muito legal, que dá para a gente brincar bastante. Quem tiver criatividade, dá para usar o chroma key aí de uma forma lúdica ou até criativa mesmo para fazer os seus vídeos e tal, né? Voltando sobre a questão do codec que eu estava explicando, o codec, na verdade, como ele é o codec é importante você saber o que é o codec na hora de você exportar o seu arquivo, né? Porque você vai editando. Normalmente o H264 é o formato que a gente usa, que é de compressão que a gente mais usa por aí. É o mais popular, é leve, é um formato leve. E é o que a gente costuma usar para exportar, inclusive para a internet e tudo mais, né? Porque, imagina, que um arquivo, como é que funciona o processo de um arquivo comprimido, né? Através desse codec. O codec é uma codificação, né? O codec é assim, o computador pega e ele tem um código lá que é o codec. Aí ele segue aquele código, que é como se fosse uma fórmula para descodificar aquilo que está comprimido, né? Então, o tempo inteiro que ele pega um arquivo comprimido, ele fica descomprimindo aquele arquivo, decifrando aquele arquivo para poder mostrar ele para você. Então, isso gera processamento. Por isso que os arquivos comprimidos, eles requerem uma máquina poderosa e isso gera muito processamento do computador, né? Então, quando a gente está assistindo o vídeo, se reparar, o celular esquenta. Por que ele esquenta? Porque ele está processando, pensando pra caramba, para conseguir decifrar aquele codec, que está aquele arquivo pequenininho comprimido, descomprimir e mostrar aquela imagem bonita ali no final. Entendeu? Então, é isso que acontece com a compressão de vídeo. Bom, então, voltando aqui para o... Vamos ver aqui, vamos falar sobre frame. Os vídeos, o cinema, são 24 frames por segundo. Isso é um padrão que surgiu lá no início da projeção, que significa o seguinte, o cinema, na verdade, é fotografia animada, né? Então, se você pega uma foto, assim, quem já não fez isso? Pega um caderninho, desenha um monte de coisinhas e folheia assim as páginas e aquilo se mexe, né? Que é um monte de frames em sequência vira movimento. Frame em sequência vira foto, em sequência vira movimento, né?
Então, o cinema, ele sempre foi em 24 frames por segundo, 24 quadros por segundo ou 24 fotos por segundo. A cada segundo passa 24 fotos para fazer aquele movimento daquele jeito. E é sabido que o olho humano ele fica muito confortável com essa taxa de 24 quadros por segundo, que é o padrão do cinema. Mas hoje em dia a gente tem várias taxas, inclusive aquelas super câmeras, por exemplo, que fazem 1000 frames por segundo, que te geram super slow motion, né? Porque você está filmando, é tanta foto por segundo, que se você passar devagar, você vê aquilo andando bem devagarinho. E aquela super câmera, ela tem uma quantidade de frames por segundo gigante, que é uma câmera especial feita para isso e tal, né? Então os frames, eles são, você escolhe quantos frames por segundo você quer, qual é a taxa que você quer utilizar, né? Normalmente o celular ele grava em 30 frames por segundo, os mais novos já estão gravando em 24, que é para essa coisa de simular o cinema, né? Porque o 24, como é menos quadro do que o 30, ele dá um pouco de uma quicadinha na imagem, que ela dá uma sensação assim próximo ao que é o cinema de verdade. Sabe? Uma coisa que não, é difícil de explicar, mas se você olhar, como ele tem menos quadros por segundo, ele tem um movimento um pouquinho diferente do movimento de um 30 quadros por segundo. Né? A televisão, o vídeo da televisão, ele é 30 quadros por segundo, né? E que é um pouquinho mais macia a imagem. Mas, como eu já falei, tem tudo que é velocidade. Inclusive essa história que eu acabei de explicar da super câmera, que faz muitos frames por segundo, né? Para fazer o super slow motion, né? Super câmera lenta, né? Bom, isso você determina qual é o formato que você quer gravar, e na hora de você editar, você tem que editar no mesmo, você tem que informar o programa de edição que você está editando no mesmo formato que foi gravado. Porque se você editar diferente, aí pode haver algum estranhamento ali na questão na movimentação da imagem. Então, o ideal é que você edite sempre no mesmo frame rate que você gravou, né? Portanto, é importante saber um pouquinho sobre isso na hora de fazer a sua configuração no seu programa de edição. Na parte de exportação, que também é importante a gente falar sobre isso, você também vai definir, mesmo que ele tenha sido gravado em 30, você pode exportar ele em 24 depois, no final, e o programa vai fazer uma conta lá e vai exportar. Além do frame rate, tem o bit rate também. O bit rate é muito importante, porque o bit rate é que vai te determinar qual é o tamanho que o seu arquivo vai ficar. O bitrate, na verdade, ele é medido em bits por segundo, né? Então, o que significa isso? Que é a quantidade de bits que passa por um segundo. Então, quanto mais bits passarem por um segundo, mais pesado vai ficar esse arquivo, portanto, maior vai ficar esse arquivo, portanto, ele precisa de uma banda mais larga para passar esse arquivo. Nos streams, hoje em dia, o bitrate, eles tendem, eles mantêm a mesma resolução da imagem, pode ser 4K mesmo, mas eles diminuem o bitrate. Principalmente na pandemia, eu estava lendo sobre isso, eles diminuíram bastante o bitrate dos vídeos, que é para poder dar mais fluxo, porque as pessoas estavam assistindo demais e a banda estava explodindo, porque era muita gente, muito vídeo, né, sendo empurrado pelas bandas. Então, quando você diminui o bitrate, a imagem fica um pouquinho pior, assim, a gente quase que não percebe, mas ela fica um pouco de pior qualidade, pode dar um pouquinho até de ruído na imagem, porque tem menos informação, aquela história, né? Tem menos bit, é menos informação, sempre passando, né? Então, na hora de você exportar um vídeo seu para a internet, vale a pena atentar para isso. Sobretudo se quiser mandar um vídeo pelo WhatsApp, por exemplo, onde o limite é 16 MB, você tem que baixar o bitrate barbaramente. Pode baixar o tamanho do vídeo também um pouco, porque ajuda. Mas se você baixar o bitrate, é ali que vai fazer a diferença no tamanho final do arquivo
para ele poder caber dentro daqueles 16 MB que o WhatsApp suporta no máximo, né? Porque mais do que isso ele corta o vídeo no meio, né? Então esses são os pontos básicos que eu queria falar, técnicos, sobre a questão do vídeo, da edição de vídeo. E a gente vai dar uma olhada agora no programa de edição. Existem vários na internet, vários programas que você pode usar, inclusive alguns gratuitos, né? Inclusive alguns que você faz online. Você entra no site, faz o upload lá do seu arquivo e edita online sem ter o programa instalado no seu computador. Então é muito interessante isso. De qualquer maneira, o processo de edição ele é muito similar. Assim, os programas variam, mas a mecânica é mais ou menos a mesma. O que muda são os atalhos os atalhos sempre, né? Porque atalho faz diferença porque te agiliza na edição, né? Porque a edição, o que acontece? A edição funciona assim, você tem ele chama de timeline, né? Timeline é aquela área onde você vai colar os seus vídeos, né? E a edição é feita em camadas, em layers, né? Como é o Photoshop, por exemplo, trabalha com camadas também, né? Então, como é que funciona na edição? Você tem uma camada, que está aqui, a primeira camada. Se você botar na segunda camada um vídeo, o vídeo que está em cima, ele vai ficar na frente do vídeo que está de baixo. Então, você não vai enxergar o vídeo que está de baixo, porque o de cima está em frente, a camada de cima está em frente. Se você recortar o vídeo de cima e recortar o vídeo de baixo, e colar um no outro, aí tudo bem. Mesmo que eles estejam em camadas diferentes, como ele está recortado, então você vai conseguir enxergar o de baixo até aqui, e a partir daqui começa o de cima e aí ele segue, né? Para que eu preciso colocar o vídeo em camadas? Não, você não precisa. Mas, por exemplo, se você for colocar um título, você vai colocar o título na camada superior para que ele fique sobre o vídeo, né? Então você tem o vídeo, está acontecendo, então o vídeo está aqui. Aí você coloca o título na camada superior, significa que ele vai ficar por cima do vídeo, literalmente falando. Então está aqui o vídeo. Aqui, por exemplo, eu vou colar aqui um título. Tá vendo? Colei o título. Agora, se eu pegar esse título e puxar ele por cima da minha imagem, você vai ver que o título está por cima da minha imagem. Por quê? Porque ele está na camada superior, né? Então, como é o título, ele tem transparência, aí ele vai aparecer por cima da minha imagem. E eu posso movimentar esse título aqui pela tela toda, tá vendo? Eu estou movimentando o título, vou acompanhando, e ele vai movimentando para onde eu quiser e até ficar por cima. Ele aqui, ó, está em cima do meu peito aqui, ó. Entendeu? Porque ele está na camada superior, no layer, né, que ele chama, na camada superior. Então todo mundo que está na camada superior aparece na frente do que está na camada inferior. Claro que se você tem um vídeo que ocupa a tela inteira e o outro também, vai aparecer só o de cima completamente. A não ser que você baixe a transparência desse vídeo. Se você baixar a transparência dele, a opacidade dele para 50%, aí vai ficar os dois vídeos aparecendo ao mesmo tempo. Se eu pegar, por exemplo, a minha imagem aqui agora e colar a minha imagem, exatamente esse mesmo vídeo, na camada superior, defasar ele um pouquinho, puxar ele para o lado aqui, tá vendo? Agora virei duas pessoas aqui. Nesse momento, sou eu e eu, falando a mesma coisa, só que nós estamos olhando os dois para o mesmo lado, agora estamos olhando os dois para o mesmo lado. Agora o que eu posso fazer? Eu posso inverter a imagem também, né? Flipar, que chama. Se eu flipei, agora um lado está olhando para um lado e o outro lado está olhando para o outro lado, porque eu inverti um dos vídeos, o que é muito perfeitamente possível de ser feito. Todos esses recursos de edição podem ser feitos em qualquer programa de edição. Você só precisa saber onde é que fica esse efeito, né? Assim como no áudio, no programa de edição também existem os plugins, né, que são, na verdade, vamos chamar de plugin, mas são efeitos que eles chamam, né? Então você pode aplicar efeitos
Vou dar uns exemplos aqui de efeitos aqui. Vamos botar aqui algum efeito aqui na tela, por exemplo. Tá vendo? Eu posso fazer isso, eu posso deformar, eu posso fazer um monte de coisas que os efeitos me permitam fazer, né? Eu já falei das transições, né, para vocês, que é como uma imagem transita com a outra, né? Mas também tem essa questão dos efeitos. Os efeitos você pode mexer em cor, né? Você pode mexer na imagem, né? Você pode alterar algumas tons da imagem, você pode mexer em matiz da imagem, você pode mexer em qualquer coisa no vídeo, na verdade, né? E o Chroma Key também, como eu já falei, é uma coisa também muito interessante que você pode, em cima do Chroma, fazer um monte de brincadeiras e tal. Bom, vamos então agora dar uma olhadinha no programa, na tela, o que é exatamente um pouquinho do programa, só para vocês entenderem um pouquinho de como é que essa coisa pode ser vista, pode ser feita, né? Enxergando o programa na tela para vocês visualizarem melhor o que eu estou explicando aqui no resultado final, né? As coisas que eu falei você viu acontecendo aqui nesse momento, né? Mas vamos ver como é que isso funciona no programa de edição. Antes de passar para lá, eu só queria falar que tem vários programas aí na internet para você escolher, né, gratuitos, tem os pagos, tem um programa novo que agora da Blackmagic, que chama DaVinci, que ele está sendo usado, ele está sendo absorvido. Ele é um programa que era usado antigamente para colorir, né, para colorir imagem, porque o colorir é o processo de finalização da sua edição, né? Porque primeiro você edita, depois você mixa, né? Porque você pode acrescentar, além da edição, você pode acrescentar efeitos de áudio também, né? Porque o programa de edição, dependendo do programa, ele pode até editar um pouquinho de áudio também. Mas você pode acrescentar trilhas de áudio, né? E as trilhas de áudio é diferente do vídeo, se você botar uma em cima da outra, uma não esconde a outra, eles tocam ao mesmo tempo, né? Então você pode fazer essa coisa. Enquanto a pessoa está falando, vem uma musiquinha acontecendo, alguma coisa assim, né? E a última coisa é você colorir o vídeo, né? Então você ajustar a cor, mudar o tom, criar um tom mais dramático ou menos dramático em função da sua necessidade artística, né? Do que você quiser passar como ideia sua de estética, né? E antigamente o DaVinci ele era usado para colorir. Hoje em dia ele integrou várias plataformas e um programa só ele faz a cor, mas ele também é um ótimo programa de edição e ele é gratuito, ele está aí na internet, você pode baixar à vontade esse programa. Ele só tem um probleminha que ele é mais difícil de mexer do que os outros programas de edição normais, que é o que eu vou mostrar aqui agora. O DaVinci ele tem uma pegada diferente. Existem uma infinidade de tutoriais aí que você pode baixar e tentar aprender através desses tutoriais, né? Mas o DaVinci ele vem se tornando efetivamente o programa dos editores profissionais, já era dos coloristas, né? Ele está virando o programa dos editores profissionais hoje em dia pela capacidade dos recursos e da qualidade do programa em si. Ele é realmente um programa espetacular. Eu já estou migrando para ele já, embora ainda eu use muito o Premiere, que é da Adobe, que era o que o pessoal vinha usando antigamente. E o Premiere, na verdade, ele usa essa linguagem que eu estou explicando para vocês, de corte e tal, que é mais comum, que é o que a maioria das pessoas usa. Inclusive no celular, né? Tem muito programa de edição no celular, de edição de vídeo, que é similar a essa linha do Premiere, tá? Então vamos lá, vamos para o programa agora. Eu vou mostrar algumas coisinhas por ali e a gente segue dali. Bom, pessoal, esse aqui então é a ambiência, né, geral do programa de edição básico. No caso, esse aqui é o Premiere.
mas é só porque esse é mais simples, né, do que o DaVinci, então é mais fácil de eu explicar mais ou menos a dinâmica, a mecânica e tal, né, em vez de eu já começar pelo mais complicado. Eu queria mostrar o seguinte, aqui embaixo em verde, esses são os canais, são as trilhas de áudio, né? Deixa eu até deletar aqui, deletar para ficar mais simples aqui. Tudo que é áudio que está vazio eu vou deletar. Pronto, então só tem uma trilha de áudio, tá vendo? E aqui são as trilhas de vídeo naquelas camadas que eu expliquei para vocês. Por que está subindo em escadinha assim? Vocês vão entender quando eu der play aqui no negócio. É uma empresa de um amigo que eu estou ajudando, fazendo montando aqui um institucionalzinho para ele, para umas conferências que a gente está fazendo na internet. E aí é o seguinte, cada cartela dessa, eu dei isso aqui são fotos animadas, na verdade, né? Eu posso fazer isso também. Então, quando eu peguei aqui essa primeira imagem aqui, se eu der 2 cliques aqui, ela vai abrir a imagem exatamente essa que estou mostrando aqui. Aqui eu tenho o Effects Controls, que é onde eu estou animando essa imagem, né? Então aqui, repara que, olha o que está acontecendo aqui. Conforme ela vai andando, ela vai mudando o tamanho e a posição que ela está. Repara só. O tamanho final dela é esse aqui, né? Aqui, ó. Isso aqui. Ele está na escala de 120, né? Tá vendo? Aí quando eu puxando para trás, ela vai diminuindo, ou melhor, vai aumentando, né? Que a gente tem um zoom, né? Começa de um zoom fechado e eu vou abrindo o zoom e deslocando ela para o lado, porque na imagem final a marca está do lado direito, né? Então eu fui correndo ela para o lado direito. E essa mecânica toda foi feita por um esquema chamado keyframes. É quando você insere pontos e informa onde é que vai estar nesse ponto, né? No caso aqui eu tenho a informação do primeiro e do último, né? O primeiro ponto, eu estou nessa posição aqui, que é a posição X e Y, né? X e Y no 2D, que está isso aqui, né? E o outro ponto, que é outra posição. Por que a imagem sumiu? Porque aqui tem uma transição aqui no meio, né? Então repara aqui que entre uma imagem e outra, há uma coisa no programa de edição que sempre acontece. Para editar você tem que ficar dando zoom in e zoom out o tempo inteiro nessa região aqui que é chamada de timeline. Então a timeline é onde você cola os vídeos e você tem que abrir e fechar. Repara que aqui embaixo a onda do áudio está desenhada, né? Como é lá no editor de áudio. Ele também mostra aqui. Você pode até editar o áudio aqui também. Essa linha aqui, por exemplo, ela significa a dinâmica do volume, né? Se eu der play aqui, ó, olha só. Eu mexo com o volume, tá vendo? Então eu poderia criar, através de keyframes também, variações de volume programadas. Isso aqui clipou o áudio. Quando eu botei muito alto, ele clipou, passou de 0. Aí deu a informação de que clipou o áudio. Lembra que falamos disso no áudio, né? Bom, com relação aqui a essa imagem animada, no caso, né? Eu colei 2 imagens e botei uma transição de uma para outra, que no caso é um crossfade, que é aquele que uma vai apagando e a outra vai entrando por dentro da outra, tá vendo? Ó. Mas eu poderia, por exemplo, ter colocado, vamos aqui isso aqui, esse workshop que eu estou dando para vocês, ele não é um workshop de como usar o programa, né? Eu estou mostrando algumas coisas, né? Por isso eu não estou me concentrando nos detalhes de como fazer, né? Sim, me mostrando superficialmente o que pode ser feito. Mas vamos botar aqui uma transição de vídeo diferente. Vamos botar aqui um flip over aqui, no lugar desse crossover. Então repara, o que ele vai fazer agora? Agora ele vai... Na verdade, foi máquina para renderizar. Eu preciso renderizar esse efeito, que ele ficou muito pesado.
Ah, sim, ele fez agora, viu? Então, em vez de ele fazer o crossfade, ele fez um flip over e mudou a imagem. Então, tem várias dessas transições, como eu disse para vocês, que são meio papagaiadas, assim, uma coisa divertida e tal, que no dia a dia a gente usa corte duro, né, no cinema e tal, mas são coisas que você pode brincar com isso. Eu vou botar um outro tipo aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Aí abriu já dessa maneira. Espera aí. Viu? Ele está gaguejando um pouco, está pesado o arquivo. E aí tem diversas. Tem rolando a página, ele vai passar como se fosse tirar uma página. Essa que ficou vermelhinho é porque ela precisa ser renderizada para tocar direito. Por isso que ela não está tocando muito bem. Ó, como se fosse tirar uma página, né? Agora já não tocou, não vai tocar agora. Eu teria que renderizar aqui, tá vendo? Se eu renderizar essa imagem, aí ele vai deixar de ficar vermelho e vai ficar amarelinho, significa que ele vai tocar direitinho. Mas eu não vou perder tempo com isso aqui agora não, mas vamos seguir aqui. E por que ele está subindo em escadinha? Porque lembra do layer que eu expliquei para vocês? Que quando você coloca um por cima do outro, a imagem desse sobrepõe dessa aqui. Então aqui, veja bem, eu estou com essa imagem aqui. Quando eu fechar aqui o olhinho, que ele vai deixar de enxergar essa imagem, ele vai enxergar que está embaixo. Olha aqui. Aqui está embaixo. No caso, é porque ela está com movimento, tá vendo? Ela tá fazendo. Ela foi programada para subir, ó. Essa de baixo aqui. Nós estamos tocando essa de baixo. Olha aqui, aqui em cima, tá vendo? O que está mudando é só o eixo Y. O eixo X, que é o X é esse aqui, né? Está parado. Ela está andando só. Eu estou correndo essa imagem, que é uma imagem comprida, só nesse sentido para cima. Então repara que está mudando só aqui, ó, o eixo Y. Subindo, 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 subindo até um ponto onde ela continua subindo e ela sai de tela. Só que ela sai de tela já por baixo da outra. Quando eu abrir aqui a outra vai esconder ela, não tá vendo? Porque na verdade eu estou juntando duas telas diferentes. Essa aqui é uma foto e essa aqui de cima é outra foto. Ó, são duas fotos correndo na mesma velocidade para continuar a sequência de subir, né? Aí aqui eu vou fazer uma transição no final, olha aqui a transição aqui que é outro crossfade, que é aquele fade in, fade out, né? Ó, ela passa aqui, ó, né? Corta de uma para outra. E todas elas estão programados os movimentos. Vamos pegar essa aqui, por exemplo, que já está selecionado, e vou mexer na escala, para vocês entenderem aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu estou mexendo na escala. Eu posso aumentar e abaixar ela. Vou deixar na posição que está. Eu posso mexer no eixo Y, que é para cima e para baixo, né? E posso mexer no eixo X, que é para a esquerda e para a direita. Certo? Mexendo nesses eixos, eu consigo fazer com que ela se movimente aqui, ó. Observa aqui nessa área aqui, como está todo mundo se mexendo. Do primeiro ponto para o segundo ponto. Basicamente eu estou mexendo o eixo Y e o zoom, né? Eu estou aproximando a imagem, que é para dar esse movimento. Enquanto a musiquinha está rolando, o que era um monte de imagens paradas, ganhou um movimento e uma dinâmica, né? Olha lá. Já tá aqui.
E assim segue o vídeo com todos esses cortes e tudo aí, né? Até o finalzinho, quando eu já programei, fiz a conta da música terminar próximo do final do vídeo, para dar um fechamento, né? Ó. E um fade out para acabar. E aí tá aqui o fade out. Faz um fade pro preto, né? Essa música, como é coisa de internet, né, ela já tem os direitos livres, né, liberados, porque senão o YouTube trava e você tem que pagar direito autoral, né? Esse aqui já é uma música com direito autoral liberado. Que eu, até para botar nesse vídeo aqui tinha que ser uma coisa nessa modalidade mesmo, para não dar problema, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui básico para mostrar para vocês. Então tem as transições, que já falamos, né? Falamos do corte de vídeo. Aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o vídeo aqui, eu posso chegar simplesmente, corto ele, tá vendo? Como se isso aqui fosse um vídeo. Eu posso mexer ele à vontade, subir de posição, posso cortar de novo, posso mexer no tamanho dele. Ele está mexendo ali porque ele está com a animação programada aqui, né? E eu posso... Bom, isso é uma coisa. Outra coisa que eu posso fazer, que eu já falei para vocês, é que a gente pode aplicar efeitos, né? Isso a gente está falando de transições. Mas efeitos, por exemplo, vamos botar um exemplo de... Aqui eu mostrei para vocês aqueles efeitos, né? Acontecendo comigo lá. Eles ficam todos aqui, tá vendo? Eu posso gerar coisas, eu posso aplicar, tem um chroma key, controles de imagem. Por exemplo, se eu botar aqui preto e branco, ela vai ficar preto e branco. Já ficou. E aqui ela está aqui, o filtro preto e branco. Eu posso criar uma máscara, por exemplo. Então ela só vai ficar preta e branca onde tem a máscara, né? Se eu inverter a máscara, olha aqui, a máscara está aqui, né? Se eu botar aqui ela, onde tem a máscara, ele fica colorido e preto e branco. No caso está invertido. Se eu inverter, vai ficar ao contrário, a parte externa da máscara, né? Então isso é outra brincadeira que a gente pode utilizar muito, utiliza muito, é a questão das máscaras, né? Além das máscaras, tem vários efeitos e possibilidades, né? De coisas que a gente pode colocar, aplicar. Tem uma infinidade desses recursos e efeitos que a gente pode utilizar nos vídeos, né? Como recurso mesmo, né, de edição. Bom, então nós falamos de efeitos, falamos de transição, falamos de corte, falamos de canais, né, de layers, né? O que está por cima, essa imagem está aqui. Ó. Se eu pegar essa daqui, botar aqui embaixo, a gente não enxerga, né? Agora, se eu pegar essa daqui, que está aqui, essa que vocês estão enxergando, e puxá-la para baixo, ela desapareceu e apareceu a que está por cima, né? É porque na verdade são imagens parecidas, né? Deixa eu pegar uma outra aqui que é diferente. Aqui, pronto. Se eu pegar essa daqui, ó, botar aqui em cima, a gente está enxergando ela. Quando eu tiro ela, a gente enxerga de baixo, que é essa aqui, né? Aí eu posso fazer, ó, aqui de uma para outra, né? Tá tocando de baixo e vai entrar de corte duro para de cima. Atenção. Tum, cortou direto para de cima, que é essa daqui. Então as camadas, elas fazem muita diferença na edição de um modo, no resultado final, né? Bom, pessoal, obrigado então por ter ficado até o final aqui do nosso módulo 2, que é o módulo que fala sobre edição de vídeo, de uma forma bem básica, né? Porque não dá para se aprofundar em uma única lição, mas que isso fique, né, que estimule aí a sua
curiosidade e que você tenha, se tiver interesse, que você busque aí outras opções. Tem milhares de cursos na internet, cursos inclusive certificados, que dão certificação e tudo, e muitos tutoriais gratuitos, inclusive. Você não precisa pagar nada para aprender a mexer no programa de edição mais detalhadamente, né? O importante mesmo era você ter uma ideia do que isso pode fazer por você, pela sua criatividade. Hoje em dia todo mundo faz vídeo o tempo inteiro, e se você puder cortar o seu vídeo, editar e sozinho desenrolar e transformá-lo numa coisa mais interessante, melhor, não é? Tá bom? Obrigado e até a próxima.